pai do Neymar se encontrou com Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, e numa reunião dura, pesada, o pai do Neymar teria vetado o nome do JJ. Ele tá longe do auge dele. O Neymar nem jogando direito tá. Você mesmo diz que o Neymar é um jogador imaginário. Um nível saudável de influência que o Neymar e o pai dele possam ter na seleção brasileira. Claro que por ser o principal jogador da seleção brasileira, ele vai ter um nível alto de influência. Mas vamos lá, alguém consegue cravar que o Neymar vai estar disponível na Copa do Mundo? É impossível isso acontecer, não. Porque não faz o menor sentido a CBF não pensar mais no Jorge Jesus. Pai de jogador, seja lá qual for o jogador, vetando o técnico da seleção brasileira. Tá de sacanagem, só pode ser brincadeira, só pode. Quem é que concorda com isso? Quem sem consciência vai falar, não, tá certo, o pai do Neymar tem que ir lá mesmo dizer que deve ou não. Mas que nem os fãs do Neymar, se eles torcem de fato pela seleção, vão pensar, tem cabimento, gente. Ligar no Footplay, informação rápida, no campo, na resenha. Hora de falar sobre Neymar. Informação trazida pelo Lauro Jardim, jornalista de O Globo, causou enorme barulho durante o fim de semana. É que o Lauro Jardim assegurou que 2 semanas atrás o pai do Neymar se encontrou com Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, e numa reunião dura, pesada, o pai do Neymar teria vetado o nome do JJ, o que fez com que o português fosse para o fim da fila na busca por um treinador da seleção brasileira. Fui conversar com o pessoal da CBF que assegurou que não é verdade. A CBF chegou até a publicar uma nota afirmando que o último encontro do Edinaldo com o pai do Neymar aconteceu em novembro do ano passado. Dessa maneira, assegura-se que o JJ segue com uma possibilidade. O que eu tenho de informação é que a seleção vai esperar por Carlo Ancelotti, que disse durante o final de semana que só se desliga do Real Madrid em 25 de maio, data da partida final do Campeonato Espanhol. Se a negociação com o Carlo Ancelotti durante esse período não avançar, aí sim a CBF vai buscar um plano B e, para minha apuração, segue sendo o Jorge Jesus a segunda oportunidade. Somente aí aparece o Abel Ferreira em terceiro. Até agora nenhum contato nem com o Palmeiras, nem com o treinador alviverde. Uma situação constrangedora. Não é a primeira vez que a gente fala disso, que o nome do Jorge Jesus está perdendo força porque o Neymar estaria influenciando na escolha do treinador da seleção brasileira. E é o que eu falo, ô Mauro, se ele estivesse no auge dele, eu acharia normal. Por quê? Eu acharia certo? Não. Achar normal não é achar certo. É porque eu sei que isso acontece. No mundo todo isso acontece. Quando você tem um grande astro numa seleção, num time, ele influencia em quase tudo. Agora, o Neymar, ele tá longe do auge dele. O Neymar nem jogando direito tá. Você mesmo diz que o Neymar é um jogador imaginário. Porra, se um jogador imaginário tá influenciando no nome do treinador da seleção brasileira, porque aí, Mauro, leva-se a crer que interessa mais uma panela na seleção brasileira do que a seleção jogar bem. Porque, modéstia à parte, a gente entende um pouquinho de bola. A gente vê futebol. Não tem um treinador, tirando aí um grande medalhão, vai, que seja o Ancelotti, porque aí dá pra comparar, mas que não tem um treinador que possa fazer a seleção brasileira jogar bem novamente, como o Jorge Jesus. Pode ser que o Jorge Jesus seja um fracasso? Pode. Mas se você perguntar, e não só para flamenguista não, para grande parte dos torcedores brasileiros que não levam clubismo, tá? Que veem futebol. Se você perguntar quem é o cara que pode fazer o Brasil jogar um futebol melhor, muitos, a grande maioria vai falar Jorge Jesus. O pai do Neymar teria conversado com o Edinaldo e vetado a contratação do Jorge Jesus pelas tretas lá nos tempos de Al Hilal entre o Neymar e o Jesus. Eu quero muito acreditar que isso não seja verdade. De verdade, assim, fortemente. Porque, com todo respeito, eu sei da importância do Neymar para a seleção brasileira, mas vamos lá. Vamos imaginar, vamos desenhar um cenário hipotético em que o Jorge Jesus é o nome número 1. Não é, né? O número 1 é o Ancelotti, na cabeça da CBF. E acho que corretamente. Mas vamos lá, vamos imaginar que fosse o Jesus. Não, Jesus é o cara, a gente quer ele. Vamos contratar, tá dentro do nosso projeto, do perfil que a gente tá buscando. Pá, vamos até o final. Aí na última hora, não, vamos voltar atrás porque tem a treta com o Neymar, o pai do Neymar recomendou não contratar. Eu acho que isso extrapola muito um nível saudável de influência que
o Neymar e o pai dele possam ter na seleção brasileira. Claro que por ser o principal jogador da seleção brasileira, ele vai ter um nível alto de influência. Mas vamos lá, alguém consegue cravar que o Neymar vai estar disponível na Copa do Mundo? Então veja, você corre o risco de não trazer um treinador para atender ao desejo do principal jogador da seleção, só que você não tem garantia nenhuma que ele vai estar disponível ano que vem. Aí você pode ficar sem os dois, seu treinador e sem o seu principal jogador que, né, hoje tem o seu futuro físico como incerto, absolutamente incerto. Quero muito acreditar que isso não seja verdade, porque eu acho isso bizarro. Acho isso bem bizarro. Com todo respeito ao pai do Neymar, que está fazendo um trabalho do Santos de tentar resgatar um pouquinho a autoestima do clube, né? Fazer o mínimo, já que a diretoria que está lá não faz, o mínimo de melhorar um pouquinho as estruturas do clube, mas isso aí já extrapola muito. Isso aí já passa muito do limite do razoável. O Neymar pai quiser escolher o técnico, o Santos pode fazer essa escolha se ele quiser. Eu acho uma loucura também. Mas aí passa a ser algo que o Santos, se quiser, faça. Mas a seleção brasileira? A seleção brasileira, que só toma ferro em Copa do Mundo desde 2006? Seleção brasileira que tá vendo a Argentina deitar, ser campeão no Maracanã, ser campeão do mundo, ir pra final de Copa do Mundo no Maracanã. E a gente tem que ver pela televisão a final da Copa, a semifinal da Copa. Suar pra poder passar nas eliminatórias. Com 200 vagas a gente ainda não tá classificado. Desculpa, cara. Vou me enganar. Vou preferir. Pra eu não ser processado e não ser pior. Porque é pra pedir pra parar o mundo. Pai de jogador, seja lá qual for o jogador, vetando o técnico da seleção brasileira. Tá de sacanagem. Só pode ser brincadeira. Só pode. Do jornal Globo, segundo a fonte que eu consultei hoje, procede. Tá? Houve sim, segundo essa fonte, diria um veto, né? Mas ficou claro, foi dito para o presidente da CBF que o nome não agrada, né? Digamos assim. O que não é novidade, a grande novidade é esse contato feito aí, realmente bem bizarro, né? E essa mesma fonte me disse o seguinte: olha, isso pode até ser bom para o Jorge Jesus. Eu falei, mas como assim? Veja o caso da camisa vermelha. Aquela imagem que apareceu ali, tudo indica que foi feita por inteligência artificial e não era exatamente o modelo, mas havia sim uma ideia de uma camisa, tal, com outra cor. Parece que o vermelho nem seria muito vermelho, um vermelho mais para grenar, quase marrom, sabe, aquela cor assim meio tijolo, ou que a gente soube. Seria alguma coisa por aí, mas não chegou aos finalmente, como diria o Dorico Paraguaçu, justamente porque vazou ali aquela imagem, que não seria a verdadeira, e aí teve um grande forrobodó, uma repercussão muito negativa. E a ideia, tudo indica, foi engavetada. E a repercussão também é muito negativa, obviamente, diante dessa informação, né? Quem é que concorda com isso? Quem sem consciência vai falar, não, tá certo, o pai do Neymar tem que ir lá mesmo dizer que deve ou não. Mas que nem os fãs do Neymar, se eles torcem de fato pela seleção, vão pensar, tem cabimento, gente. Isso é um negócio muito, muito inverossímil. Bem, então pode ser, essa fonte falou, pode ser que isso até seja bom para o Jorge Jesus, o nome dele não está descartado, justamente pela repercussão negativa, com um outro detalhe, que é essa indefinição do Carlo Ancelotti, que quer esticar a corda até o dia 25, que é quando termina o Campeonato Espanhol. Venceu na rodada ontem, venceu também o Barça, né? Os dois venceram, segue 4 pontos. O Madrid jogou hoje, 3-2. Hoje 3-0. Tomou 2 gols, mas segurou a vitória, Mbappé decidindo de novo. E vão se enfrentar no domingo que vem, em Barcelona. Se o Real vencer, 1 ponto de diferença. Vai até o final a briga, provavelmente. Se o Barcelona vencer, aí o jogo é na Catalunha, né? Aí a coisa já muda, aí praticamente será o campeão. Mas isso não significa que o Ancelotti vai deixar o time antes das últimas rodadas do campeonato, né? Então ele quer cumprir ali o contrato dele até o final desse campeonato espanhol. Isso dificulta, porque dia 25 termina, 9 dias antes, se não me engano, dia 16, tem que ser apresentada a lista de convocados. Essa convocação talvez tenha que ser feita pelo Juan, olha que coisa, né? Porque não tem ninguém para fazer esse papel. E aí, no caso, o jogo dia 4, olha só a distância, do dia 25, né, para o dia 4, uma distância aí de 10 dias entre o último jogo do Real Madrid no campeonato, que poderia marcar a despedida do Carlo Ancelotti, e o jogo da seleção. Teria que se desvincular, fazer tudo muito rápido, né? Rescinde, já assina outro contrato, já viaja, e a lista de convocados
seria feita por uma outra pessoa, ou então ele mandaria uma lista sem que ninguém soubesse. Ó, tá aqui a minha lista aqui. De qualquer maneira, é bem bizarro, né? Você imagina? Qualquer situação dessa não faz sentido. Então, diante disso, vai seguir sem definição. Mas não dá para descartar ainda o nome do Jorge Jesus, não. Apesar dessa oposição, ele é o nome mais acessível, né? Porque ele está disponível no mercado. Ele poderia assumir imediatamente o cargo e já começar a pensar nos 2 jogos. E tem isso também, os jogos não são fáceis. Equador fora e Paraguai em casa. O Paraguai venceu o Brasil lá em Assunção. O Paraguai está 8 jogos invicto, o time virou o fio, está brigando por vaga na Copa com toda a força. Já venceu o Uruguai, venceu a Argentina, além do Brasil. Foi buscar um 2-2 na Colômbia quando perdia por 2-0. Então é um jogo difícil. Tudo indica que será um jogo difícil. E o Equador tem uma campanha melhor que o Brasil, mesmo perdendo pontos por escalação irregular. Aí quem é o melhor jogador do mundo, né? A bola de ouro, Vinícius Júnior, né? Aí o pai do Vinícius Júnior vai lá no Edinaldo e fala: a gente gosta do Jorge Jesus. A gente gosta, o nome do Jorge Jesus a gente gosta. Entendeu o que eu tô falando? Se cada pai for lá. E assim, o que é mais bizarro nisso tudo é que o Neymar não é hoje um astro do futebol. Ele é um popstar como celebridade, que ele é famoso e tal. Mas no futebol não é. Ele não joga futebol. Há muito tempo que ele não joga futebol. Ele não consegue jogar futebol. Ainda mais no nível altíssimo. Então isso torna mais bizarra a situação. Ele é uma pessoa famosa, uma celebridade, tem muitos fãs, muitos patrocinadores e tudo, ótimo, maravilhoso, mas jogar futebol mesmo não joga há muito tempo, há anos que ele não joga futebol. Pra valer, né? Pra valer. Não sei se é verdade, se não é, confesso pra vocês, não boto minha mão no fogo por ninguém. Mas isso aqui, se aconteceu, é um tremendo de absurdo e eu não acho impossível isso acontecer não. Porque não faz o menor sentido a CBF não pensar mais no Jorge Jesus. Gente, o Jorge Jesus é um grande treinador, conhece o futebol brasileiro, tem o sonho de trabalhar com a seleção brasileira. Não seria problema para ele morar no Rio de Janeiro, que seria uma exigência da CBF com o futuro treinador de seleção brasileira. Tem requisitos, tem potencial para assumir a seleção agora e brigar pelo título da Copa do Mundo em 2026. E simplesmente o Jorge Jesus parou de ser falado na seleção brasileira de uma hora para outra. Por que será? Coincidência? Agora o Jornal o Globo trouxe essa informação. A CBF nega, óbvio, ela jamais ia confirmar uma situação como essa, mas fica aí o registro para vocês. Eu particularmente acho isso um tremendo de um absurdo. Primeiro que o Neymar vive a pior fase da carreira dele, não sabe nem se ele vai estar na Copa de 2026, e mesmo que se estivesse jogando em alto nível, você consultar um jogador ou um jogador definir que tal treinador não pode assumir a seleção brasileira, eu acho um absurdo. Ela seu chão, craques em ação, análise no som, Footplay é paixão, Footplay é paixão.